Cristo é aquele que tira a divisão do mundo. Em Jesus Eucarístico encontramos a verdadeira unidade. 16º Congresso Eucarístico Nacional. Fica conosco, Senhor. Brasília, maio de 2010. Senhor Jesus, Tu és o caminho. Em meio às sombras e luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos. Fica conosco, Senhor. Tu és a verdade. Desperta nossas mentes e faze arder nossos corações com a Tua palavra. Que ela ilumine e aqueça os corações sedentos de justiça e santidade. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Fica conosco, Senhor. Tu és a vida. Abre nossos olhos para Te reconhecermos no partir o pão, sublime sacramento da Eucaristia. Alimenta-nos com o pão da unidade. Sustenta-nos em nossa fragilidade. Consola-nos em nossos sofrimentos. Faze-nos solidários com os pobres, os oprimidos e excluídos. Fica conosco, Senhor. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. No vigor do Espírito Santo, faze-nos Teus discípulos missionários. Com a humilde serva do Senhor, nossa Mãe Aparecida, queremos ser alegres do caminho para a terra prometida, corajosas testemunhas da verdade libertadora, promotores da vida em plenitude. Fica conosco, Senhor. Amém. Primeiro dia, Eucaristia, pão da unidade dos discípulos missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conosco, Senhor. Irmãos, iniciamos hoje nossa novena em preparação ao 16º Congresso Eucarístico Nacional, que tem o seguinte tema: Eucaristia, pão da unidade dos discípulos missionários. E como lema, fica conosco, Senhor. Juntos com Maria, a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nós percebemos que a presença eucarística dos discípulos de Jesus oferece, na unidade eclesial, as bases para uma sociedade criativa na construção da comunhão, onde cada pessoa é reconhecida em seu valor, onde toda diferença legítima encontra possibilidade de acolhimento, que se realiza uma contínua partilha de bens e de serviços. Desse modo, o tempo presente, marcado pela Eucaristia, orienta a história na esperança da comunhão definitiva de toda a humanidade. Caros irmãos, a Igreja em Brasília foi olhada com um amor pelo Senhor, permitindo-nos Ele realizar na capital federal este evento que expõe em público o mistério da fé, o mais íntimo e o mais central dos mistérios para a vida de toda a Igreja. Cantemos. O sacramento do pão eucarístico representa e realiza a unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Sabemos que o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, não pode nascer nem se desenvolver de outro modo que não de seu corpo real, que é a Eucaristia. A Eucaristia é a fonte, o manancial da unidade dos cristãos, porque nela tal unidade é não apenas representada, mas concretizada. Sabemos que a Eucaristia nos impele à partilha, ao serviço e à unidade. A Eucaristia não é apenas um mistério a ser consagrado, recebido, contemplado e adorado. A Eucaristia é ainda um mistério a ser imitado. O sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã, o alicerce da unidade. Com efeito, na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. A
A Eucaristia, presença salvífica de Jesus na caminhada dos fiéis e seu alimento espiritual, é o que de mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo da história. Canto. Para ti, espera no Senhor. Há um Deus que te ama, Ele tudo pode transformar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 15 ao 17. Fala a vós como pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que vos digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Façamos alguns minutos de reflexão. A Santíssima Eucaristia nos oferece uma ocasião singular no momento atual para encontrar respostas verdadeiras e satisfatórias diante da cultura atual que se debate entre a força da diversidade e a ânsia de unidade, na busca de uma nova síntese para sua experiência de globalidade. Irmãos caríssimos, convictos da necessidade que o mundo tem dessa presença eucarística de Jesus, que alimenta a unidade e nela gera e sustenta a vida, nós unimos nossos corações em prece e, irmanados, pedimos em nome de toda a humanidade: fica conosco, Senhor. Porque nem sempre sabemos reconhecê-lo, porque as sombras se tornam densas e a desesperança se insinua nos corações e muitos discípulos estão cansados. Fica conosco, Senhor. Quando a nossa fé católica se abala e nos afastamos da verdade, quando nossas famílias são assaltadas pela divisão, o sofrimento e a morte, e a vida humana é ameaçada em seus momentos mais delicados, fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, com os irmãos e irmãs brasileiros mais vulneráveis, os pobres, os indígenas, os afro-americanos. Fica, Senhor, com nossas crianças e jovens, anciãos e doentes. Queremos permanecer contigo, como teus discípulos missionários. Vamos concluir este primeiro encontro de nossa novena, solicitando a proteção de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ó Maria, Mãe da Unidade, teu Filho amado, unigênito do Pai, veio ao nosso encontro. Sua presença salvadora